Olá, você que está ouvindo a Rádio Defensoria. Este é o podcast Entrevistas DPE, um espaço para conversas informativas sobre temas de interesse público. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a ficar com a gente para ter muita informação. Dia 15 de junho é o Dia Estadual de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, instituído pela Lei 1550 de 2021. Você já parou para pensar na importância de proteger os nossos idosos? O trabalho do Centro Integrado de Apoio à Pessoa Idosa atua para garantir cuidado, respeito e segurança às pessoas idosas. O gerente Eude Brito conversa sobre a importância dessa proteção e sobre os desafios diários enfrentados pelo centro. A violência contra idosos é uma realidade que precisa ser combatida por todos, e as ações do centro fazem a diferença no dia a dia dessas pessoas. Se você é vítima ou conhece alguém que sofre violência, denuncie pelo Disque 100, canal nacional, gratuito e disponível 24 horas. Bom dia, Eude. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Para começar, o que é o CIAP hoje em dia e como você define o papel que o centro ocupa atualmente na vida dos idosos de Roraima? Certo. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre essa política maravilhosa e muito relevante para a nossa sociedade, né? O governo de Roraima, por meio da CETRABS, ele tem uma coordenação estadual de políticas públicas voltadas às pessoas idosas do estado. Dentro dessa coordenação, nós temos dois serviços, né? O Centro Integrado, que é uma unidade que abarca dois serviços, sendo um de centro-dia e outro de unidade de acolhimento à pessoa idosa de longa permanência, né? Então, assim, além desses serviços, a coordenação também faz um trabalho que é aquele tipificado na Lei Orgânica da Assistência Social, né? Que é de coordenação, de cofinanciamento de ações, de políticas de base. E o Centro Integrado tem o Centro-Dia, como eu falei, que são atividades culturais, atividades recreativas, atividades de saúde, todo o acompanhamento da pessoa idosa que vem da sua casa, né? Escolhe se passa o dia, ou se passa a manhã, ou se passa a tarde. E depois de fazer as atividades, ele retorna. Claro que lá tem todo o acompanhamento, como eu acabei de falar, né? Tem marcação de exames, tem atendimento ambulatorial, temos médicos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, que fazem valer realmente os direitos das pessoas idosas. Na coordenação, à frente da coordenação, nós temos a nossa diretora Maria Eva, né? Que não pôde estar porque ela foi para um encontro nacional de gestores estaduais da pessoa idosa, que é muito importante, é uma rede nova, né? Relativamente nova, de 2023 para cá, que vem tendo muitos avanços junto à Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos. No abrigo de idosos, nós temos ali 35 pessoas idosas que residem ali, né? Por conta de condições diversas, entre falta de referência familiar, fragilidade de saúde, comprometimento de direitos, violação de direitos, né? E comprometimento do seu autossustento, né? Então, é todo um procedimento para que aquela pessoa se encaixe em um perfil de acolhimento e acabe sendo, de fato, acolhido. O Estado intervém, né? na questão de garantia de direitos da pessoa idosa e acolhe essas pessoas em caráter de longa permanência. O vínculo ele é tentado a partir do momento que chega até quando é desligado, seja por autonomia, ou seja por reintegração familiar, ou muitas vezes por óbito, o vínculo ele fica o tempo todo, ele fica ali numa busca, né, de reatamento desse vínculo familiar, porque é o lugar da pessoa idosa, o lugar da mãe, do filho, do neto, de todo mundo junto à sua família, né? Uhum. E como que o CIAP tem acompanhado essa transformação no modo de olhar para a velhice? Certo. O CIAP ele já nasceu de uma demanda, né, de envelhecimento. O objetivo do CIAP é justamente esse, é promover o envelhecimento ativo, participativo da pessoa idosa e saudável, né? Então, nós temos no Centro-Dia, olhando pelas finalidades das unidades, nós temos um mecanismo ali de prevenção ao acolhimento. E nos casos de necessidade de acolhimento, nós temos
um serviço também que funciona para o acolhimento. Claro que o Estado ele vem se esforçando ao máximo para acompanhar esse fenômeno que é mundial, na verdade. Ele não é só de Roraima, ele não é só do Brasil, ele é do mundo todo. Tem muitos estados aqui que já tem políticas públicas e financiamentos um pouco mais expressivos em relação à pessoa idosa, porque são estados um pouco mais envelhecidos, né? Nosso estado ele é relativamente jovem, mas hoje a gente já tem esse olhar de se preparar para a velhice, né? Para a nossa velhice, na verdade, né? Então, o avanço das políticas públicas que foram feitos, a coordenação, ela nasceu ali em 2019, é importante ressaltar, e ela só vem desenvolvendo também um trabalho junto aos municípios, porque no município é que a vida acontece, né? Na rua, o transporte, tudo isso faz parte dos municípios. Então, nada melhor do que o Estado fortalecer as políticas públicas de base para que as pessoas idosas não tenham que chegar ao ponto do acolhimento. Existe um programa federal que é o Envelhecer nos Territórios, e ele é muito relevante no sentido de que a pessoa idosa, ela tem que ter o direito de envelhecer no próprio território, onde ela está. Que ela tenha uma estrutura adequada para que ela possa envelhecer no território que ela está. Porque mesmo que seja aqui em Boa Vista, por exemplo, que a gente tenha, né, a maioria das pessoas idosas aqui, sair da sua casa para ir para um ambiente coletivo de acolhimento institucional sempre vai fazer mal. Para o psicológico, para o bem-estar, para a própria garantia dos direitos. Então, o Estado ele trabalha focado nesse envelhecimento, que ele seja ativo, que ele seja autônomo, né, e saudável. O CIAP é conhecido por oferecer atividades que vão além do cuidado clínico. Na prática, o que as oficinas culturais e sociais representam para os idosos? Para muitos é uma mudança de vida, né? É uma ressignificação da própria existência. Muitas vezes a gente tem relatos ali de pessoas idosas que chegaram achando que a vida deles, a contribuição deles só chegava até ali. E ali eles descobriram novas capacidades, novos objetivos, se reinventaram, se redescobriram. E isso é muito importante para nós. A gente já teve ali casamento, a gente já teve pessoas que foram empregadas ali mesmo, por exemplo. Já teve pessoas enviadas ao mercado de trabalho por meio das capacitações que a gente tem. Então, a gente tem capacitação de artesanato, a gente tem coral, tem dança, tem hidroginástica, a gente tem panificação, oficina de quadrilha. Tem uma gama de atividades que eles podem estar participando. E só nessa participação já traz um bem-estar muito grande para eles. A gente fez um tempo, um antes e depois, né? A gente fez algumas fotos de quando alguns chegaram e depois a gente... É claro que com o consentimento deles a gente fez depois, né? E aí é uma mudança muito expressiva. A gente tem alguns depoimentos gravados também que são muito importantes nesse sentido aí, da mulher falar que olhava no espelho e se achava feia, que não tinha vontade de ir para lugar nenhum. Agora, nas segundas palavras dela, todo dia eu tenho que vir. Todo dia eu tenho que vir para cá. São perfis muito diversos. A diversidade lá é muito grande. Tem gente que vai para participar de tudo. Tem gente que vai para passar o dia todo, tem gente que vai só pela manhã, tem gente que vai só pela tarde, tem gente que só vai para conversar, tem gente que só vai ali para olhar os outros fazendo atividade, que não gosta de dançar, mas eu gosto de ver os outros dançarem, por exemplo. Sexta-feira a gente tem a Sexta Cultural, né? Então, toda sexta-feira tem uma coisa diferente, sempre envolve ritmo, né? Música, tudo. A gente faz bingo, a gente faz várias atividades. E tem muitos ali que vão ali para ficar bem sentadinhos, mas eles têm que ir. Virou uma... ponto de encontro, exatamente, né? Uma coisa de rotina para eles, entende? Não é e olha que se a gente for olhar geograficamente, o Caraná ele não é muito centralizado, né? Para poder chegar no centro, você tem que ir para o centro e depois ir para o Caraná, de ônibus, por exemplo. Mas mesmo assim, a quantidade de pessoas que frequentam ali é muito expressiva. A gente tem, nesse ano, a gente já chegou a mais de 700 pessoas cadastradas lá. Tem gente que vai só para o atendimento de saúde, por exemplo, para ser acompanhado.
Tem pessoas que deixam de ir por algum motivo. A gente faz uma busca ativa, a gente vai atrás para saber o que aconteceu, se está precisando de alguma coisa. Então, o centro ele é muito próximo às pessoas idosas. E claro que o nosso atendimento ele é voltado para qualquer pessoa idosa e também aos familiares, né? Uhum. É interessante a gente ter essa visão que o fortalecimento de vínculo, ele previne muita coisa, né? Então, muita violação de direitos, o rompimento mesmo dos vínculos que fazem com que as pessoas muitas vezes não entendam o que significa o envelhecimento na prática, porque você tem... Todo mundo... Quase todo mundo tem uma pessoa idosa em casa. E muitas vezes a gente não entende o que é o envelhecimento, o que está acontecendo com aquela pessoa. E a gente faz palestras, a gente faz interações, a gente faz interações com escolas para que as crianças também entendam o que é o envelhecimento, vão entendendo o que é o envelhecimento aos poucos, para que elas possam se preparar também para a sua velhice, né? Uhum. É interessante. É como se eles estivessem indo para a escola todo dia, né? Rever os coleguinhas, merendar. Exatamente. É a hora do recreio. Exatamente. O CIAP é conhecido por oferecer atividades que vão além do cuidado clínico. O centro lida com diferentes realidades, inclusive casos de abandono e violência familiar. Como é o processo de acolhimento de um idoso que chega ao CIAP fragilizado emocionalmente? Bom, é interessante essa pergunta porque é todo um fluxo de atendimento, né? Existe uma rede definida pela norma, né? Que a proteção social ela tem que ser executada concorrentemente, né? Vamos dizer assim, com o Estado, o município e a União se complementando. A execução direta do serviço de acolhimento compete, dependendo do grau, do porte do município, ao próprio município. Aqui em Roraima a gente só tem Boa Vista que tem um grande porte, né? É considerado município de grande porte. Então, as equipes de referência do CRAS, do CREAS, sempre acompanham essas demandas. Por exemplo, de um idoso que precisa de acolhimento, ou então que vai precisar de acolhimento no futuro, né? Que tem esse acompanhamento. E sempre são referenciados para nós, no sentido de que verifica a possibilidade do acolhimento, a gente verifica a possibilidade de ele ser acolhido naquele determinado abrigo, no determinado abrigo que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade para 30 pessoas, né? Temos 35 hoje, então a gente está um pouquinho além da capacidade, o que acaba fazendo com que o serviço não fique de qualidade nem para nem para 35, né? Uhum. Então, muitas vezes, infelizmente, pela capacidade que nós temos e pela demanda que a gente abarca, que o Estado abarca, que poderia estar sendo atenuada, nesse caso específico, pelo município de Boa Vista, por exemplo, que a gente tem 60% dos acolhimentos são de Boa Vista. A nossa competência, nesse caso, seria apoiar aquele município que não tem capacidade ou que não tem demanda para acolhimento, né? Para abrir um abrigo para 2, 3 pessoas. A gente teria essa competência de apoiar esses municípios. Mas a gente recebe tanto demanda do município de Boa Vista que acaba que muitas vezes a gente tem que segurar um pouco o acolhimento, infelizmente, para poder aguardar uma vaga abrir para chegar uma outra pessoa. Então, o fluxo, geralmente, é a própria rede, né? O referenciamento da rede CREAS, do Ministério Público, às vezes. E aí, a gente, quando para fazer o acolhimento, a gente faz todo o levantamento do perfil da pessoa idosa, porque, infelizmente, hoje em dia, a gente vem recebendo algumas situações que não são acolhimento. Às vezes, é um fortalecimento de vínculo dentro da própria família. Mas chega para nós como uma coisa absurda para o acolhimento. Então, a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem tem que ter essa expertise de ir buscar a demanda e entender a demanda primeiro para saber se aquilo é um acolhimento. Se é acolhimento, é claro que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Mas se não é, a gente tenta colaborar com a própria rede local para que aquela pessoa permaneça na sua família. Uhum. Durante o Junho Violeta, os holofotes se voltam para a violência contra a pessoa idosa. Na sua vivência, quais são os tipos de violência mais difíceis de identificar e de combater?
Na minha vivência, violência patrimonial, ela está em primeiro lugar, né? Violência patrimonial pelo perfil do ator, né? Geralmente é alguém da família. Então, essa violência, ela se faz em elevado número, ao mesmo tempo em que, muitas vezes, o idoso, ele sofre aquela violência, mas ele a consciência dele é de que ele não pode denunciar o filho, ele não pode denunciar a filha, o genro, a nora, porque meio que depende deles. Então, assim, infelizmente, a gente tem muitos casos mesmo, inclusive no mês passado ou retrasado, o Dr. Franco, que é o delegado de Polícia Civil da pessoa idosa, fez uma prisão de uma pessoa que tinha furtado, feito um crime lá contra uma pessoa idosa em tantos mil aí, eu nem me lembro quantos que era, se era 200 mil, 100 mil, alguma coisa assim, muito dinheiro. E isso faz com que a pessoa idosa se fragilize muito mais. Eu já recebi um relato de uma idosa, por exemplo, que chegou para mim lá, né, frequentadora nossa, que o filho dela fez ela vender a casa dela para ir embora com ela. Chegou lá, ele mandou ela embora de volta. E lá ele foi e gastou o dinheiro. E ela... Aí eu falei, mas quando aconteceu isso? Não, isso já faz 1 ano. E a senhora denunciou? Não, mas eu não vou denunciar meu filho, entende? Então, essa relação entre ator e vítima, autor e vítima, é muito sensível. Muitas vezes acontece a violência, e quando porque eu também sou do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, né? Eu sou suplente e a coordenadora Eva, ela é a titular. Então, sempre quando tem alguma denúncia que a gente precisa, às vezes, ir na residência, alguma coisa assim, que é um vizinho que denuncia, por exemplo, chega lá, o idoso nega. Acontece. Então, esse é o complicado da situação, entende? Em tempos de golpes virtuais e fraudes financeiras, como que o CIAP tem orientado os idosos para que se protejam sem medo de usar a tecnologia? Isso é interessante, né? Nós temos uma oficina lá que antes era informática, agora a gente fala que é um letramento, é um conhecimento da vida, né? Então, não é só aprender a ligar o computador, mas é aprender a mexer no celular, é aprender a identificar golpe, é aprender a se prevenir de golpe e aprender a ajudar outras pessoas a andar na rua ou a poder mexer nas suas próprias redes sociais, por exemplo. Então, isso é muito importante para eles, né? A gente faz com que eles tenham conhecimento para se prevenir desse tipo de golpe, desse tipo de ameaça. E muitos deles, né, a gente tem esse costume de receber, muitas vezes, de tanta atenção que eles têm, eles veem nos servidores, na gente, enquanto centro, pessoas de confiança. Então, por exemplo, receberam uma mensagem pelo TikTok que eles falam que é do INSS. Aí eles vão lá com a gente. Não, isso aqui, olha, eu tenho que ir no INSS, eu tenho que fazer isso. Não faça isso. A gente recebe, às vezes, essas pedidos de orientação e muitos deles a gente já vê com um bom avanço em relação a essa nova iniciativa, que é justamente fazer transformar esse conhecimento em informática em conhecimento de qualquer coisa. E junto com o letramento, que é aprender a ler e escrever. Então, são oficinas que se complementam e se completam, né? Então, ele aprende a ler e escrever para poder identificar a placa na rua, por exemplo, e aprende a mexer no celular para não cair em golpe. E o conhecimento, ele é dedicado a isso mesmo. A capacitação, ela é para isso mesmo. Isso aqui, por exemplo, provavelmente vai ser golpe, isso aqui, isso ali. E entre outras coisas, como eu falei, né? As redes sociais também, poder namorar nas redes sociais. De vez em quando a gente recebe uma solicitação de amizade de um idoso de lá, com a fotinha dele bem bonitinha, que é ele que tá mandando. O CIAP também oferece acolhimento institucional no abrigo Maria Lindalva. Como é equilibrar o papel do centro de convivência com o espaço de moradia para idosos sem suporte familiar? Esse equilíbrio, ele é um equilíbrio muito visionário da CETRABS, né? Em 2019, o abrigo foi colocado por uma necessidade no mesmo ambiente físico do centro-dia.
Quando isso foi feito, foi observado que a qualidade de vida das pessoas idosas que estavam no abrigo, ela melhorou. E considerando que era uma política que envolvia um público específico, foi decidido que ficasse o abrigo no centro-dia, junto ao centro-dia, para criar, então, o Centro Integrado de Atenção à Pessoa Idosa. As pessoas que estão no abrigo, elas têm também abertura para poder fazer as atividades do centro-dia, né? As atividades de saúde, as atividades de capacitação, muitas vezes. A gente tem uma iniciativa recente da Secretaria Estadual de Educação, que é colocar o EJA lá dentro, por exemplo, e os idosos do abrigo também vão estar dentro desse público-alvo. Então, é muito importante ressaltar que esse equilíbrio ele ocorreu a partir do momento que o abrigo foi, né? Antes, a gente tinha um abrigo que era ali próximo da CETRABS, num prédio lá, que agora é o abrigo masculino. Tinha um abrigo de idosos lá que era só o abrigo ali, talvez não tinham atividades, né? Eu não tenho muito conhecimento de como que funcionava esse abrigo antes. Mas quando ele foi em 2019 e veio a pandemia logo, né? E depois, quando retornaram as atividades, a gente teve uma melhora, na verdade, no bem-estar físico e mental das pessoas idosas, que é um ambiente muito mais bonito, né? Um ambiente muito, muito cuidado. Eles ajudam também a cuidar, eles se sentem úteis. Tem um dia desse teve um que queria capinar, né? Queria uma enxada para capinar um pedaço lá. Então, é muito bacana trabalhar com eles, é muito legal, é muito gratificante você trabalhar com eles, né? E é isso, o abrigo estando dentro da estrutura do Centro Integrado, melhorou para as pessoas idosas que estão ali. Uhum. Muitos idosos sofrem violência silenciosa, como a negligência e o isolamento. O que o CIAP tem feito para sensibilizar não só os familiares, mas a sociedade como um todo sobre essas formas de violência? Eu acredito que a melhor forma de sensibilizar a sociedade é trazendo a sociedade para as nossas atividades, para que eles entendam o fenômeno do envelhecimento. Muitas vezes isso é um mito, né? Existe uma visão de que o envelhecimento, como a gente falou um certo tempo atrás, numa audiência pública, o mito de que o envelhecimento ele é uma receita de bolo, ou seja, todo mundo vai envelhecer do mesmo jeito, todo mundo vai ficar do mesmo jeito, e não é. A gente traz a sociedade nas nossas atividades, quando a gente faz algum evento, quando a gente fazia muita itinerante, né? A gente pegava os idosos, colocava num determinado ambiente, aí as pessoas vinham conhecer, vinham entender, a gente colocava alguns serviços para chamar o público, né? E as pessoas vinham conhecer como que era a questão da política da pessoa idosa. E isso, para nós, é uma das melhores formas de sensibilizar, de poder fazer as pessoas entenderem que o envelhecimento, ele é dinâmico. O envelhecimento, ele vai depender de muitos fatores. E um dos fatores é justamente essa atenção e esse vínculo familiar que a pessoa idosa tem que ter dentro da sua própria casa. Você poderia compartilhar alguma história de superação ou transformação que tenha sido particularmente marcante para você? Bom, eu trabalho já há uns 11 anos ali, né? E o caso que eu mais vi identificar como que a pessoa idosa, como que o envelhecimento é dinâmico, foi o caso da dona Gessina, como eu falei há um tempo, né? Que foi uma pessoa que deu um depoimento para nós e que disse que não se achava bonita e tudo, e tinha alguns problemas relacionados ao envelhecimento. O envelhecimento, ele, para muitas pessoas, infelizmente, ele traz um senso de inutilidade, né? E ali ela se redescobriu. Então, ali eu pude ver a fundo qual que é o objetivo do Centro-Dia. É justamente isso, é reinventar, é empoderar. As pessoas precisam ser vistas, as pessoas idosas precisam ser vistas como um grupo muito dinâmico, muito diverso, que pode contribuir, que tem potencialidades e que essas potencialidades podem ser exploradas, e não como pessoas coitadas, né? Então, é muito importante. E isso, a dona Gessina, ela é uma pessoa que
marcou muito essa visão que todos devem ter da pessoa idosa, né? Então hoje ela está lá, ela vai para as atividades dela, foi bem marcante. Ela fala, e hoje eu me sinto bonita. Ela falou desse jeito. Foi bem marcante. E tá sempre lá, toda sexta-feira eu vejo ela lá, arrumou um namorado, né? Então é uma reinvenção da própria existência, né? E você pode falar qual é a programação do Junho Violeta? Certo. Dia 15 é o dia D, né? É o dia mundial de combate à violência contra a pessoa idosa. E a gente preparou alguns vídeos para fazer uma panfletagem virtual, né? Então, o governo de Roraima vai lançar esses vídeos, as pessoas vão compartilhar para poder entender um pouquinho do centro, entender um pouquinho sobre violência, entender um pouquinho sobre prevenção e proteção social, né? Dia 16, nós teremos uma blitz educativa na frente da Assembleia. Inclusive, convidamos qualquer pessoa, todas as pessoas que estão ouvindo, para participarem lá, porque é um evento nosso, mas claro que a sociedade inteira se mobilizando para poder participar é muito importante. E o encerramento será no dia 17, que nós teremos um evento no auditório da CETRABS, né? Ali que fica ali no Messejana, com uma programação específica voltada à conscientização. Nós teremos a participação de alguns servidores, psicólogos, terapeuta ocupacional, médico, contando um pouquinho da vivência em relação a essa relação profissional, paciente, pessoa idosa, proteção social, que a gente vivencia ali no centro. E obrigada, Eude, pela sua participação e parabéns para você, para todo mundo do CIAP. Você pode dizer o endereço de lá do centro para quem tiver interesse em participar? Certo. Nosso centro ele fica localizado na rua Cabo PM Laurence de Melo, 259 Caranã. E o horário, o dia todo, né? O dia todo, de segunda a sexta-feira. Tá certo, obrigada. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que a Rádio Defensoria está disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Se você gostou da nossa conversa, compartilha com quem possa ter interesse e marca a Defensoria nas redes sociais, @DefensoriaRR. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.